Eu gostaria de entender os ciclos de vocês, até vocês chegarem onde vocês estão hoje, e principalmente, né, hoje vocês estão lá junto com o Flávio, com o Joel, com o Caio, com grandes nomes da educação executiva hoje, e eu queria ouvir um pouco mais, né, como é que vocês se conheceram, como é que vocês chegaram até aqui, como é que foi esse caminho, essa trajetória para vocês estarem aqui sentados hoje. Deixa eu dar honra pro Thiago primeiro, né? Que o Thiago é daqui da região, né? Bom, e até porque a minha história de vida, assim, ela não tem tantos capítulos assim, mas desculpa a do Alderi... o termo aí, não tem tanta merda como teve na minha, né? A do Alderi tem bastante capítulos, eu sempre me emociono ouvindo ele falar da história dele também. Tenho certeza que vai emocionar bastante gente aí. Mas eu sou aqui de Caxias do Sul, não sou natural daqui de Caxias do Sul, né? Sou de Uruguaiana, né? Da fronteira aqui do Sul, né? Do Rio Grande do Sul. E a minha advocacia, eu já tô dentro do mercado da advocacia há 15 anos, né? Então, como advogado. Mas dentro da minha trajetória, dentro do escritório de advocacia, acabei me descobrindo realmente como um gestor estratégico de negócios, né? Sempre gostei da parte de estratégia processual, sempre gostei da parte analítica do processo como um todo, não tanto da parte técnica, né? E aí depois, com o tempo, eu descobri, né, que o advogado ele tinha que ser muito mais que um advogado técnico, né? Que realmente ele tinha que ser um gestor do negócio dele, tratar o escritório de advocacia realmente como uma empresa. E aí depois acabei... para resumir um pouco, né, a história, né, acabei descobrindo um pouco, né, da educação, né, do mercado de educação no Brasil, né, e dentro do mercado de educação eu sempre tive aquela vontade de um propósito muito grande de transformar as vidas das pessoas, de fazer a diferença na vida das pessoas, né? Nada contra nosso sistema de educação tradicional hoje, mas a gente sabe que é muita teoria, né? E hoje o empresário ele precisa muito da prática, menos da teoria, né? Então o que traz a prática é realmente a gente estar no jogo, estar no game, né? Então eu sempre, desde o início da faculdade lá, eu sempre gostei de trocar com as pessoas ideias sobre negócio, sobre escritório de advocacia, e sempre mentorei, sem saber que era mentor, né? Os colegas e tudo mais. Então, e aí com o tempo, né, fui descobrindo, né, esse mercado da educação digital. Fui mentor faz acho que 4 anos eu abri uma mentoria, ticket baixo naquela época, né, e aí fui cada vez mais me descobrindo dentro desse mercado, participando de ambientes diferentes. Então eu acredito muito que o ambiente realmente ele transforma nossas vidas, né, então às vezes para o mal, às vezes para o bem. Então eu sempre busquei ambientes diferentes daquele que a advocacia tradicional ela sempre acabava empurrando, né, para o advogado. Então sempre busquei negócios diferentes, sempre busquei pessoas que realmente alcançaram aquilo que eu gostaria de alcançar, né, na minha vida. E aí eu descobri, né, a mentoria, abri a minha primeira mentoria, tive meus primeiros mentorados, né, individuais, e fui participando de ecossistemas de educação. E aí conheci o Alderito, né, de certa forma nossos propósitos eles se convergeram. A gente sempre teve essa missão de vida, de transformar a vida das pessoas. Eu lembro que quando a gente conversou a primeira vez, né, foi realmente, queira ou não queira, a sociedade é um casamento, né? Então a gente realmente entendeu, olha, a gente vai ter um negócio, não sei o que vai ser, mas vamos fazer um negócio junto. Então ele também já vinha na educação, então ele também já tinha construído os escritórios de advocacia dele, e com o tempo a gente entendeu que a gente podia fazer muito mais juntos, né, do que separados. Então resolvemos abrir a empresa Elo, né, um ecossistema ali premium para escritórios de advocacia, donos de escritórios, sócios de escritório de advocacia que trabalha 360 graus dentro do escritório de advocacia, melhorando ali, né, a questão comercial do escritório, melhorando toda a estruturação, processos, time, gerando cada vez mais ali o que importa para o dono, né, que é ele ter tempo de qualidade, né, para poder fazer ali o que ele quer, até às vezes ficar mais com a família, às vezes ali treinar ou ter um hobby diferente, né? Então, e com isso a gente está agora alcançando novos desafios, a gente está sempre crescendo, né? E cada vez mais crescendo e novos desafios pela frente. Agora então o Elo Club tem como sócio o Joel, né, o Caio, né, e o Flávio, então estamos lá na MLS. A gente gosta de bastante desafios, né? Então a gente cada vez mais se coloca em lugares desafiadores para crescer cada vez mais. Esse homem, Rafa, sem te interromper, esse homem ensina advogado a viajar. Porque ele faz o advogado ganhar dinheiro para viver viajando. Porque esse cara ama, tá indo para os Estados Unidos hoje.
já chegou de várias viagens. Esse cara ama viajar. E aí ele casou com a esposa que também... É agente de viagens. Ela é dona de uma agência de viagem. Então eles dois, né? filho. Aí nasceu o Theo agora, o Theo já tá decolando. Então o advogado que quer viajar mais, cola com o Thiago, filho. Que vai ganhar dinheiro e vai receber já o pacote completo. Verdade, verdade. Pensando nesses desafios, Thiago, tu falou algo que eu bato muito nos treinamentos. Eu sou um cara de vendas, né? E eu bato muito nisso, porque eu vivenciei a área acadêmica e exatamente isso. Não ensinam a empreender, não ensinam a vender. E o pior, a gente cresce com uma cultura social que tenta denegrir o empreendedor, de alguma forma, e principalmente rebaixar quem vende. Então imagina um advogado, o cara se formou, estudou ali 5, 6, 10 anos estudando e ralando nos estudos e jura que eu vou vender, né? Eu sou bonito, me visto bem e sei tudo sobre a advocacia. Os clientes têm que me comprar e não é bem assim que funciona, né? Não é. Infelizmente, e ainda mais dentro da advocacia. A venda, de certa forma, ela já tem um preconceito, né, em todos os tipos de negócio. Mas infelizmente na advocacia é muito mais ainda. Até claro que a gente tem limitações pelo código, né, de ética da OAB, tá? Mas só que a venda, ela é primordial para o negócio acontecer, né? A venda é o coração, né, do negócio. Então, se a gente não está vendendo, a gente não tem um negócio. Se a gente não tem um negócio, a gente não consegue prosperar. Então, é preciso vender. A gente precisa tirar a venda dos nossos olhos ali para realmente vender e entender como que a gente tem que vender. Eu tive a oportunidade, né, tu teve lá a oportunidade de estar no escritório, né, e deu um treinamento de vendas lá pro time, foi bem bacana, foi bem legal, né, o time realmente pegou todo aquele teu conteúdo, pegou todo aquele teu conhecimento, botou em prática, já gerou bastante resultado, né, e a vendas não adianta, todo o negócio começa por ali, né? Exatamente, e dentro desses desafios, Thiago, que tu teve, né, a educação também não é uma área fácil, é um desafio trabalhar com educação, e qual foi o teu maior desafio hoje, comparando com o teu início empreendendo na advocacia com estar vivendo a educação hoje? Qual que foi o teu maior desafio? Então, hoje, dentro da educação ali, queira ou não queira, acaba sendo... A gente sempre tem desafios em ciclos, né? Em todas as etapas a gente vai mudando os desafios, né? Então, lá no início, né, a gente teve sempre o desafio que... Será que realmente isso que a gente está entregando para as pessoas faz diferença? A gente sempre, queira ou não queira, ver aquela síndrome do impostor, né? Para ver se realmente vai estar gerando diferença ou não para aquela pessoa. E quando a gente realmente entende que realmente está fazendo diferença, que gera resultado para aquela pessoa, a gente ultrapassa esse desafio. Mas eu acredito que o desafio está na gente mesmo, né? Às vezes a gente é o nosso próprio maior desafio ali, porque crenças que às vezes aparecem dentro da nossa cabeça, eles nos limitam a alcançar aqueles objetivos maiores. Então, queira ou não queira, toda a etapa que a gente está dentro do negócio, a gente tem que sempre estar nos trabalhando, né? E por isso que estar em ambientes diferentes, tendo esse tipo de conversa, esse tipo de conteúdo para as pessoas ali que também estão consumindo é importante, né? Exatamente. É o Derito. Legal, muito E aí, como é que tu encontrou ele? Como é que tu chegou até esses cursos, cara, esses ambientes? É uma loucura, né? Porque eu venho de uma realidade bem diferente do Thiago. Uma realidade de família desestruturada, né? Eu sou lá de Pernambuco. Então, nasci ali em Pernambuco, 8 irmãos, sem ser criado pelos pais. Quem estava criando eram os meus avós. Então, vivia dentro de uma realidade de muita pobreza, não somente financeira, mas falta de inteligência mesmo, falta de desenvolvimento cognitivo. Meus avós e minha família não terminaram nem o ensino médio, né? Falar do segundo grau. Então, eu venho dessa realidade, só que eu sempre fui um cara muito sonhador, Rafa. Eu sempre sonhei em ter muito dinheiro, sonhei em estar em palcos, sonhei em ajudar pessoas. Eu sempre tive um coração muito doador e eu sabia que eu precisava de mais para fazer mais. Eu lembro que, jovem, o meu sonho era ser cantor. Até um dos livros que eu trouxe aqui, antes de eu vir para a advocacia, eu fui tentar o Raul Gil e o Ídolos ali, né? Antes de ir pra advocacia. Porque meu sonho era ser cantor. Eu falava, cara, eu vou cantar pelo... E hoje não deixo de cantar, né? Só que hoje eu obrigo os advogados a me ouvirem cantando. Né? E canta bem, hoje bota a galera ali pra te ouvir. Bota ali antes do evento, vai ter que ouvir. Então, se você é advogado, o cara que vem, tem que me ouvir cantando também, porque é forçado hoje. Tu é de Recife mesmo? Eu sou de Recife mesmo. Minha família é toda de Recife. E aí, quando eu fiz 18 anos,
eu decidi mudar para o Rio de Janeiro. Eu queria conhecer minha mãe, queria conhecer o Rio de Janeiro também, né? Tinha a visão de que o Rio de Janeiro era o lugar das oportunidades, o Rio de Janeiro era o lugar que mudava vidas. Então, vou sair dessa loucura aqui de Pernambuco, vou conhecer minha mãe e vou mudar de vida. E aí, chegando no Rio de Janeiro, deu tudo errado, cara. Fui ali tentar a música, não deu certo. E logo depois encontrei uma família com a minha mãe mais destruída do que a minha lá em Pernambuco. Minha mãe era espancada pelo marido, sem recurso. E aí ela não me aceitou em casa. E foi quando eu fui morar na rua, né? Então eu morava num ponto de ônibus, lá no estado do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão, que é perto do centro da cidade ali. Fiquei um tempo sem recurso e lutando pela vida, pedindo dinheiro, tentando arrumar a casa dos outros para fazer capinar e tentando sair daquele estado de miséria que eu tava. Eu tava no fundo do poço, né? E aí chegou um momento, Rafa, que eu desisti. Eu realmente desisti da vida. Chegou um momento que eu disse, eu não nasci para ter sucesso, eu não nasci para ser feliz, porque eu já tinha tentado de tudo. E aí foi quando eu decidi pelo suicídio, né? Eu lembro que eu peguei um pote de chumbinho, tomei o veneno de rato e eu fiquei 15 dias internado no hospital público lá do Rio de Janeiro, que é o Pedro II, é um hospital bem carente. E na primeira semana no CTI, eu tava destruído. Porque eu não tinha conseguido nem me matar. Eu não sabia o que eu ia fazer depois ali. Eu tinha comida, eu tinha tudo. E eu não sabia o que ia acontecer depois. Quando eu saí do CTI e fui pra enfermaria, meu problema era, cara, onde que eu vou ficar agora? Agora que eu tive a oportunidade de viver, de recomeçar, eu tinha sido dado como morto quando eu tomei o veneno. E eu fui pro hospital, eles me colocaram dentro de um saco de lixo no corredor do hospital. Um saco dos pés até a metade do corpo e outro da cabeça. E eu fiquei paralisado, não conseguia reagir. E eu fiquei um tempo olhando o saco ali, vendo que eu estava num ambiente escuro, mas eu não conseguia me mexer. Não sei se era uma reação do veneno. E eu fiquei ali conversando com Deus, dizendo, Senhor, eu tinha tudo para dar errado, tá tudo uma merda, mas me dá a chance de sair desse buraco aqui. E aí eu lembro que eu ouvi a voz de Deus, de que essa vai ser a tua oportunidade. E Rafa, ali quando eu comecei a entrar num ataque de epilepsia, comecei a me bater, espumar, e aí eu vi alguém gritando, ele tá vivo. Eu lembro que rasgaram o saco, e quando rasgaram o saco de lixo, eu tava num corredor, e quando eu olhei pra esquerda, eu vi um monte de mulher orando com as mãos levantadas. E aí começaram a inserir coisa no meu nariz para fazer lavagem, comecei a defecar em cima da maca, e foi quando eu fui pro CTI, né? Um episódio que me marcou muito foi quando encontraram a minha mãe. Entraram em contato com ela e disseram, olha, seu filho tá aqui no hospital. E aí eu tava no CTI já há alguns dias fazendo a lavagem, eu vejo a minha mãe entrando. E eu, putz, e agora? Quando ela chegou, eu tava cheio daqueles negócios que ficam aqui medindo tudo, né? Tava um negócio de vidro. Quando ela chegou, ela começou a me bater e falou, tu não quer morrer? Então eu vou te matar agora. E ela começou a me bater e começou a puxar aqueles negócios. Eu não tinha nem força nem pra me defender, porque eu tava muitos dias sem comer, só fazendo a lavagem, só com líquido, né? E aí eu lembro que o médico pegou ela pelo pescoço e mobilizou ela, e ela foi proibida de entrar naquele hospital. Quando eu saí, Rafa, do CTI, a questão era o seguinte, tá, ok, saí do CTI, tô bem. O que eu vou fazer agora? Onde vou voltar pra rua? E eu não queria voltar pro estado de Pernambuco, porque lá no estado de Pernambuco eu vivi tudo que você pode imaginar. Vivi abuso sexual quando criança, vivi muita exploração. Então eu não queria voltar para aquele estado. E aí eu falei, Senhor, tá, ok, que bom que eu tô vivo, mas por onde eu começo? E aí uma senhora, muito louco isso, uma senhora chamada Luísa, eu tenho até uma foto dela aqui, uma senhora chamada Luísa, ela disse que ouviu Deus falando com ela através de uma pregação de uma rádio. Eu acredito muito em Deus, sou cristão. E ela ouviu que um jovem precisava da ajuda dela. E quando ela soube da minha história na igreja, ela sabia que era eu. Essa senhora deficiente, não tinha muito recurso, uma casa bem pobre, nem cimentada a casa era só tijolo. Ela mandou o recado que quando eu saísse do hospital, ela estava me esperando na casa dela. E aí eu fui para a casa dela e ela falou, olha, eu vou te ajudar. Tu pode dormir aqui na minha casa e eu vou te ajudar. E eu morei na casa dessa senhora por 5 anos. Foram 5 anos que eu fiz faculdade de Direito. Ela recebia o Bolsa Família na época, tinha um monte de filhos, ajudava os filhos, e ela falou, olha, eu não tenho dinheiro para tu fazer tua faculdade, mas eu sei fazer doces
e salgados. Tu topa vender? Eu falei, claro, pô, sempre fui vendedor. E aí eu vendia torta, vendia picolé, vendia café nos ônibus, trem, de porta em porta. E assim eu fiz a minha faculdade de Direito. Passei na OAB ali no 8º período e aí minha vida começou a mudar. Essa senhora hoje eu falo que ela não ajudou uma pessoa, ela ajuda milhares de pessoas, porque além dos funcionários que eu mudei a vida, jovens que eu dei oportunidade, as pessoas que a gente ajuda na advocacia, e tudo através do amor daquela senhora. E eu vou te dizer que a partir daí que nasceu até a mentoria, porque eu já ajudava muitos jovens. Hoje eu tenho mais de 40 profissionais no meu escritório de advocacia e são todos jovens improváveis. O nome desse livro aqui, que eu até trouxe ele para te dar de presente, o nome desse livro é Empreendedor Improvável. Eu costumo falar que eu gosto daqueles jovens improváveis, dos jovens que querem, mas que não teve oportunidade, aqueles que sonham, mas não têm recursos. São vários funcionários que começaram na minha empresa de advocacia e hoje são grandes líderes, mas que trabalhava em oficina mecânica, trabalhava como garçom, que é autista, e jovens que se tornaram grandes advogados, líderes, que hoje dão aula em nossos palcos, né? E eram improváveis. E aí eu tava pensando, cara, olha só, com um escritório de advocacia eu já consegui mudar a vida de tanta gente. Eu tenho 4 unidades hoje. Falei, poxa, e se eu começar a ajudar os advogados que têm outros funcionários? Porque eu sempre vi o Rafão, a advocacia como uma grande oportunidade de mudança de vida financeira. Afinal de contas, mudou a minha. Eu, um cara que não tinha nada, passei a faturar milhões de reais. Eu falei, poxa, tem tanto advogado aí no mercado. E por que que o cara é Uber? Por que que o cara só tem um funcionário? Por que que ele... E aí eu passei a entender, depois que comecei a crescer na advocacia, que tinham advogados na minha região que estavam há 20 anos com o mesmo escritório, com o mesmo tamanho, com aquele mesmo modelo de negócio. E aí foi quando eu comecei a ajudar outros advogados. Confesso pra você, tá, Rafa, que não foi fácil. Até tem uma foto aqui, eu sou meio desastrado, tá? Com TDAH eu saio derrubando tudo. Eu confesso pra você que não foi fácil. Quando eu entrei na advocacia, eu vinha de uma realidade. Isso aqui é a Luísa que eu te falei, ó, que recebeu, que é a minha mãe. Hoje ela vai estar, inclusive, em novembro, num dos nossos eventos de experiência, ela vai estar já com os advogados. Quando eu entrei para a advocacia, eu confesso para você que eu fiquei assustado, porque era um ambiente de muita prepotência, muita arrogância. Eu falo para o nosso público que às vezes ele tá do lado de fora pregando uma riqueza, pregando uma tranquilidade, um sucesso que na verdade ele não tem. Quando ele fecha a porta do escritório, a casa dele tá virada de cabeça para baixo. Então era esse ambiente que eu conheci. Advogados que não se ajudavam, advogados da região que olhava para o outro e não compartilhava aquilo que fazia. E eu fiquei com muita dificuldade de crescer no início por conta disso, porque os profissionais não se ajudam, né? Não sei se o Thiago aqui no Sul, ele tinha essa mesma percepção, né? Aqui em Caxias do Sul, mas no Rio de Janeiro, que foi meus primeiros escritórios, era uma realidade de competição o tempo todo. E aí quando eu comecei o escritório, eu lembro que eu tinha uma sala pequena, não tinha ar-condicionado, não tinha banheiro, tem uma foto disso aqui, mas eu não vou achar, não tinha banheiro, era um lugar completamente improvável para a advocacia. Qual era o cliente que iria? Era uma galeria que tinha um monte de coisa de celular, de roupa, e eu tinha um escritório ali, porque a mulher cobrou R$300. Eu falei, cara, é aqui que eu vou começar. E aí, eu lembro que na sala dava a minha mesa e um espaço pequenininho só para abrir a porta para o cliente entrar. Mas eu tinha muita vontade de crescer, como tem muitos advogados por aí, muita vontade de crescer. Então eu dormia na empresa, eu tinha um papelão que ficava escondido atrás da mesa, e quando dava ali 10 horas da noite, 11 horas que eu parava de trabalhar, eu forrava no chão, dormia na empresa, acordava 3, 4 horas da manhã e ia porque era muito trabalho e eu não sabia contratar, não sabia liderar pessoas. Então eu vivia a escravidão da advocacia mesmo, até que chegou uma hora que eu desmaiei num fórum lá no estado do Rio de Janeiro. Eu estava terminando uma audiência e aí quando eu saí da porta da audiência eu caí. Quem me socorreu foi a própria OAB. Naquela época eu já estava esgotado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Só que eu não sabia. Estava doente por conta do extremo trabalho que eu tinha. E foi ali que caramba, cara, eu saí da rua
Saí da merda toda pra agora morrer na advocacia, pô. E foi ali que eu comecei a estudar liderança, pessoas, e aí meu negócio começou realmente a prosperar. Hoje, no Rio de Janeiro, eu sou uma referência na advocacia. Vários advogados buscam a nossa empresa por conta de ter visto esse crescimento. Só que aí eu tava sozinho, fazendo isso sozinho. Eu nunca tive sociedade. Eu nunca acreditei muito nas pessoas, né? Por conta de tudo isso que eu vivi, eu tinha muita dificuldade de acreditar nos outros, de acreditar no amor. E achava que, caramba, aquela senhora que me ajudou, ela era uma exceção, pô. E aí eu segui ajudando advogados sozinho. Até um dia que eu tava numa mesa de advogados que faturavam milhões de reais, eu olhei esse cara, esse gaúcho aqui. Bonitão. Não era pra ser, né? Porque o cara tem cabelo, eu não tenho. Não era pra conectar aqui. Já tá caindo cabelo já a idade. E aí eu vi esse cara dando uma palestra, eu falei, caraca, tem alguma coisa aqui. E aí as nossas histórias se cruzaram. Por isso que o nome da nossa empresa é Elo, porque foi realmente um elo que não foi natural. Era algo acima do comum. E eu já tava tentando morar aqui no Sul e o cara era... Coincidência demais. A gente conversou e falou assim, poxa, eu tô tentando ir pro Rio Grande do Sul, quero sair do Rio de Janeiro, quero morar no Rio Grande do Sul. Eu falei, não, eu moro lá. E aí, onde é que tu quer morar? Ele falou, Caxias do Sul. Eu falei, pô, eu moro em Caxias do Sul. Né? Então, ou tá me stalkeando aqui, né? Ou que realmente é muita coincidência e a gente tem que fazer um negócio. E daí, realmente, ele veio, não deu 2 meses, a gente abriu a empresa em setembro, dezembro ele já estava aqui, abrindo um negócio, gerando muito movimento na advocacia e fazendo resultado na vida das pessoas. Tudo do ano pra cá. Do ano pra cá. A empresa que a gente abriu na educação vai fazer 2 anos agora. 2 anos. 2 anos agora. É. E a empresa cresceu muito rápido. Muito rápido. E eu acredito muito pelo resultado que geramos. Porque o que eu vejo, tá, Rafa, hoje no mercado? Tem muita gente querendo ensinar o que não vive. Então ele quer ensinar baseado num livro. Por exemplo, isso aqui é um manual da advocacia que eu e o Thiago lançamos, né, agora. Então, o cara lê o livro, ele abre uma empresa de educação pautada num livro, ele não tem realidade. E aí, quando os nossos clientes chegaram e a gente abriu os nossos negócios, mostrou como que a gente faz, a gente tem muita verdade, isso gerou resultado muito rápido nos nossos clientes. Então, o cliente começou a indicar outro e quando a gente percebeu, a gente estava ali numa sociedade com o Flávio Augusto, com o Caio Carneiro, com o Joel J. E, cara, como que a gente chegou aqui tão rápido? Mas nós já ajudamos muitos advogados, muitos, não só no Brasil, no Chile, na Argentina, no Uruguai, na Espanha, muitos advogados. Virou uma missão de vida, né? Porque aí a questão era, não é pelo dinheiro, o dinheiro ele é importante, o dinheiro ele abre as outras portas, mas não era pelo dinheiro, era pelo propósito de vamos ajudar esse profissional a mudar a vida dele, porque ele tem uma baita de oportunidade de prosperar, mas ele não está sabendo fazer isso acontecer. Então, esse foi o desejo que sempre esteve no meu coração, e quando eu vi o Thiago com esse mesmo desejo, essa mesma vontade, conciliou muito, né? Cruzou muito nosso ideal de vida. E eu vou te dizer, muita gente pergunta, cara, qual o depoimento que mais chamou atenção aí na tua empresa? Existe um depoimento, não sei nem se eu já te falei isso, existe um depoimento que tem dos nossos clientes. Nós temos muitos clientes que disseram que dobraram, triplicaram o faturamento. Tem cliente que chegou com a gente fechando 20 contratos, que hoje fecha 150 contratos. Mas o maior depoimento que eu recebi foi um Thiago Dantas, lá do Nordeste, não sei, né? Paraíba, não sei. Paraíba. E ele deu um depoimento, até tava o Pedro Sobral palestrando no nosso evento. E ele disse assim, olha, o maior resultado que vocês geraram na minha vida não foi só financeiro, é porque hoje eu consigo pular com a minha filha de um pé só. E o cara chorava e dizia, hoje eu tenho tempo para minha filha, e isso era o que eu mais queria. Então, é sobre isso.